Toda semana no Portal à Tarde nós trazemos uma reportagem especial no À Tarde Destaque. E como não poderia ser diferente neste mês de março, inevitavelmente vamos falar sobre assuntos que permeiam o universo feminino. E olha, quando falamos sobre mulher, precisamos falar também de violência de gênero, misoginia, entre outros obstáculos que enfrentamos no cotidiano de todas nós mulheres. E para falar sobre esses assuntos, eu tenho a honra de receber a secretária de Política para Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordelo. Seja muito bem-vinda, secretária. Eu que agradeço ao convite, Laís. É um bom momento para a gente realmente ter que conversar. Está conosco também ela, a cantora e compositora Tertuliana Lustosa. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Estou feliz demais de poder estar aqui com vocês. E para fechar esse timaço, ela, Samara Lima, nossa atleta, que vai conversar um pouquinho com a gente também. Bem-vinda, Samara. Oi, obrigada. Eu que agradeço por ter essa oportunidade de eu estar aqui hoje e vamos conversar. Vamos que vamos. Olha, eu já quero começar perguntando à secretária Fernanda Lordelo. Eu gostaria de te perguntar, secretária, como a violência contra a mulher é tratada juridicamente pelo poder público? Bom, a gente só consegue combater a violência através de políticas públicas. Entretanto, isso perpassa por vários atores, porque, quando eu costumo dizer, a violência ela não é um problema de Fernanda, nem de Laís, nem da Tertuliana, da Samara, nem de governos específicos. É um problema social. Então, quando nós pensamos em tratar a questão de violência, nós precisamos ver todos os atores, poderes públicos, privados e sociedade civil, e é por conta disso que essa pauta ela é tão sensível e tão importante. Então, juridicamente, nós temos a legislação, mas se efetivamente nós não tivermos uma rede de apoio e fortalecimento e de atuação onde a impunidade ela não seja um marcador social como a gente termina tendo a lei como uma lei não aplicada. Mas a legislação ela existe, a Lei Maria da Penha está aí, como tantas outras da importunação sexual que é crime, e nem por isso deixou que Salvador tivesse um aumento aí de 218% em relação a 2021 de importunação sexual. Então a questão não é meramente normativa, nós precisamos desconstruir realmente a misoginia e o machismo estrutural. Quando a gente fala de violação aos direitos humanos, né, das mulheres, melhor dizendo, existe uma diferença no tratamento da lei para mulheres cis e mulheres trans? Bom, a lei trabalha a mulher. Quem faz a separação somos nós, enquanto sociedade, porque somos preconceituosos. E é por isso que, quando a gente começa o movimento feminista, ele começa por quem? Por mulheres brancas que continuavam mantendo mulheres negras na cozinha. E hoje nós discutimos o feminismo negro. E, da mesma forma, quando vamos para o viés interseccional, sabemos que o preconceito e o machismo, ele é pior para mulheres que não são cis, não é? As mulheres trans, o grupo LGBT é uma vítima social fortíssima, não aceita, e isso decorre até de mulher para mulher. E é importante que reforcemos que a questão é preconceito, e isso é um fator que, dentro dos direitos humanos, nós temos que combater. O interseccional entra exatamente nessa política. Por isso que esse mês, quando nós fizemos várias ações na prefeitura, nós fizemos com mulheres quilombolas, fizemos com mulheres trans, com mulheres em população de rua, mulheres de violência doméstica, a questão da saúde de todas essas mulheres, porque são diversas. Nós somos diversas, precisamos nos compreender diversas, mas sim, todas mulheres. Olha, eu quero convidar para o nosso bate-papo ela, Tertuliana Lustosa, que é a cantora da banda A Travestis. Ela é cantora, compositora, pesquisadora, escritora. Tertuliana, me conte, como é que você administra tudo isso? Olha, é um pouco difícil administrar tudo isso, mas eu estou dando um jeito. Eu comecei agora o mestrado em Cultura e Sociedade na UFBA. Enquanto uma mulher trans que veio aí com 40 dias de vida do sertão do Piauí, da cidade de Corrente, aqui para Salvador, que é essa cidade que me acolheu e que acolhe tantas pessoas do sertão, né? Eu consegui quebrar um pouco dessa história, né? Essa história do sertanejo como aquela pessoa que não tem acesso à educação, da travesti como o destino único da prostituição, porque a gente vive mais de 90% da população trans em situação de prostituição. Então, são marcadores sociais, né, que a gente precisa superar.
eu faço da minha vida essa superação. Eu me inspirei na minha mãe, que é uma mulher, que é uma mãe solteira, que me criou sozinha. Ela saiu muito novinha, né? Antes dos 18 anos, ela já saiu da casa da mãe dela, lá em Corrente, e foi para várias cidades, Teresina, Natal, Aracaju, e parou aqui e se encantou por Salvador. Então, eu digo que eu sou a continuação dessa grande mulher, que é Márcia Lustosa. Inclusive, o meu livro, o meu romance, Playboy, ele é dedicado a ela. Vou ler aqui para vocês a dedicatória. A Márcia Lustosa e a todas as mães de travestis que superam barreiras todos os dias e, mesmo assim, dão e colhem amor às suas filhas. Então, essa relação de mãe e filha, eu acho que foi minha maior motivação para conseguir superar o estigma e o preconceito da transfobia no nosso país, no nosso estado, que infelizmente assola a nossa população. Pesquisando um pouco sobre você, Tertuliana, eu vi que o seu trabalho costura diversas linguagens artísticas, né? E para debater o transfeminismo, eu queria que você falasse um pouco a perspectiva transfeminista. O transfeminismo, ele está muito relacionado à ideia do feminismo interseccional, né? Que vem ali de uma questão norte-americana, né? E aí a gente tem que também questionar o feminismo interseccional nesse teor. A Bell Hooks são feministas negras norte-americanas que não vão entender, por exemplo, o que uma mulher negra passa aqui no Brasil. Então é preciso também descolonizar até essas palavras. Então, o feminismo que eu trago, ele tem esse vetor transfeminista, tem o vetor interseccional, mas o título do meu livro, ele é Manifesto Traveco Terrorista. Por que traveco terrorista? Porque eu vou utilizar o conceito de terrorismo poético, né? O terrorismo que nos assolou tanto, né? Enquanto esse imaginário capitalista do terror, né? Do ataque islâmico e que demonizou essa população, enfim. Como um outro terrorismo. Qual é esse terrorismo? É o terrorismo poético. Da Diana Torres, por exemplo, que ela vai falar do pornoterrorismo. Então, através do corpo dela, que quebra esse padrão de sociedade, ela vai discutir essa normatividade de como a imagem da mulher é sexualizada. Então, por que a mulher é depilada, né? Na pornografia, na revista Playboy, etc. Por que a mulher aparece assim? Porque a mulher é induzida a uma infantilização do seu corpo. Então, isso é muito pesado. E aí, quando ela aparece toda peluda, pegando um pênis de plástico nu e picotando ele, ou seja, são formas de simbolizar esse desterro através... Não é um terrorismo que o capitalismo tenta destruir, mas o contrário. É inspirado nesse terrorismo, mas através da poesia, da arte, da literatura, um choque nessa sociedade, que no Brasil, por exemplo, é o país que mais mata travestis do mundo. Então, a gente tem que parar e mudar tudo. E terrorismo, por que traveco terrorismo? Porque traveco é a palavra que nunca a gente deve utilizar. Traveco é uma palavra no masculino e nós, mulheres trans, devemos ser respeitadas e tratadas no feminino. E tem o sufixo eco, que é o diminutivo. Então, a gente fala merreco, qualquer palavra com esse sufixo eco é no sentido de menor. Então, é o terrorismo contra essa imposição social que nos colocam de traveco. Então, aterrorizar essa sociedade brasileira. A gente sofreu um grande processo de apagamento dos conhecimentos originários, né? Então, quem é que sabe dizer sobre o que deve ser feito politicamente com o Brasil? É apenas o indígena, porque ele é detentor dessa terra há milênios, que foi dada aí, né, pelo universo, há milênios. Então, é justamente a população indígena que sabe como cuidar dessa terra, que sabe e entende das plantas, entende dos animais há muito mais tempo que qualquer outra cultura que ocupou esse território. Então, eu vou me basear no Davi Copenaua, de uma filosofia indigenista, né? E também nesse meu laço que eu tenho com o sertão, né? E com as etnias Timbira, Arauá, que descendem, né, dessa minha família da minha mãe. E vou buscar inspiração para uma reconstituição cultural. Então, meu objetivo com essa pesquisa, os meus livros, é provocar essa migração de retorno. Eu fiz História da Arte na UERJ, na Universidade de Estado do Rio de Janeiro,
né? E fiz uma faculdade de História da Arte. Na época, todo mundo disse para minha mãe, você tá louca, como é que você vai com ela lá para o Rio de Janeiro para ela estudar História da Arte? Ela disse, não, todo conhecimento é conhecimento, porque eu sou cabeleireira. E o meu trabalho, eu consegui ter uma filha aprovada em primeiro lugar em História da Arte na universidade pública. Então, o meu conhecimento também é válido de cabeleireira. E o conhecimento dela de historiadora da arte também vai ser válido. E ela foi lá comigo, me formei em História da Arte. E eu digo que com a migração de retorno para Salvador, eu provei que você voltar para o Nordeste não é dar um passo para trás, e sim um passo para frente. Foi aqui que eu perdi vergonha da minha voz. Lá eu era DJ e produtora musical de funk, mas nunca tive coragem de cantar. Por causa de toda a xenofobia com o meu sotaque, todo o preconceito por ter uma voz trans. E aqui eu comecei a vender brigadeiro lá no Porto da Barra e eu falava, olha o brigadeiro da loura. E eu perdi a vergonha de falar, minha voz era toda para dentro. E quando eu perdi essa vergonha de falar e cantar, eu decidi lançar minha primeira música e lancei a minha carreira como a Travestis. E aí venho galgando sucessos no Pagodão, consegui também o edital da Natura Musical, tenho um feat com Pablo Vittar, Dani Bond, Kaia Conk. Então, são conquistas que vieram dessa migração de retorno para Salvador. E eu pretendo migrar de retorno também para a Corrente. Tertuliana falou um pouco dos desafios, que são inúmeros, todos nós sabemos, mas a gente sabe também que é muito desafiadora a vida de um atleta, não é? Samara Lima está aqui participando também da nossa roda de conversa. Samara, me conte, você, além de atleta, é mãe também de um garoto que vai fazer 3 aninhos. Pois é, como é para você administrar a maternidade também com essa função de dar continuidade ao seu sonho? É um pouco complicado, porque às vezes eu sofro muito preconceito por dizer que eu não sou uma boa mãe, porque eu deixo meu filho para ir treinar só porque eu deixo com minha avó. Aí eu ouço muito preconceito. Você devia ficar em casa cuidando do seu filho, agora que você teve seu filho, você tem que cuidar. E eu gostei muito do que ela falou, apoio de mãe. Uma coisa que eu tive na minha gravidez, que eu precisei muito, que eu tive depressão. E minha mãe super me apoiou, dizendo, não, vou estar do seu lado, eu não vou te abandonar. E me deu força para eu também voltar ao meu sonho de jogar bola. Então, acho que o apoio de mãe, de uma mulher, apoiando outra mulher, sempre é bom. Eu, claramente, para administrar isso tudo, eu divido sempre. Sempre tenho tempo para ele. Ele também gosta de bola, então ama futebol. Então, não é muito complicado de dividir. Em 2022, 46,7% das mulheres brasileiras de 16 anos ou mais sofreram alguma forma de assédio sexual, o que corresponde a cerca de 30 milhões de vítimas. A conduta mais frequentemente citada foi a cantada e os comentários desrespeitosos na rua. Os dados são da 4ª edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Secretária, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre as ações, o programa Alerta Salvador, que visa a educação de homens, mulheres, meninos, meninas sobre o tema. O Executivo Municipal também regulamentou a Lei do Assédio, né, que aplica multas para homens que importunam mulheres. Secretária, eu gostaria que você falasse um pouco de como esses mecanismos funcionam e quais são as outras ações desenvolvidas pela pasta no combate às violências de gênero. Bom, o trabalho focal e central no eixo Mulher e Violência é o Alerta Salvador. Esse programa ele foi construído para ele ser uma ação preventiva, de acolhimento e também de combate à erradicação da violência contra a mulher. Então, nós trabalhamos com poderes públicos e privados, dialogando nesses espaços sobre a questão de equidade de gênero, a compreensão da diversidade de gênero e o respeito que isso precisa ser tratado, para além das ações efetivas, que aí eu vou narrar logo na sequência. Então, hoje nós vamos em escolas dialogar com os jovens. Nós temos o Observatório da Violência contra a Mulher dentro deste projeto, né, que é o Alerta Salvador, o programa, e nós identificamos, por exemplo, que as mulheres em Salvador, na sua maioria, 49% estavam entre a idade de 18 e 34 anos. Isso é muito significativo em relação a 2021, o aumento para 2022. Mostra que as nossas jovens estão sofrendo mais violência.
E se a gente tem jovens em violência, essa abusividade, essa violência, ela se perpassa antes. Então, como lá é uma Secretaria de Políticas de Infância, Adolescência e Juventude, nós já iniciamos um trabalho também com a Diretoria de Infância e Juventude, onde o foco é exatamente tratar a cultura da paz, a questão da diversidade da violência. Quando vamos aos espaços, nós explicamos às pessoas o que é violência e Laís, é surpreendente, mas muitas pessoas não sabem o que é violência. Hoje eu estava numa live com a Plan Internacional, né, eu fui a palestrante do evento de hoje, e sinalizando para as mulheres que primeiro precisa ter uma autoidentificação de violência. A mulher precisa compreender que quando há um ciúme excessivo, ele não é amor. Quando há uma objetificação, isso é uma questão que precisa ser avaliada com cuidado. Quando o seu parceiro te afasta de todos os amigos e de sua família, pedindo uma exclusividade com ele, isso é um ponto de atenção. E tantos outros marcadores de violência que existem e que muitas mulheres realmente elas não percebem. Isso é um fato. Tá? Isso é um fato, porque quando nós fazemos o primeiro atendimento, né, com a equipe psicossocial, e Salvador tem 3 centros de referência em atenção à mulher, onde advogadas, psicólogas e assistentes sociais recepcionam essas mulheres, a identificação da violência é um ponto crucial. Porque para ela pedir ajuda já é difícil. Quando ela não compreende que está em violência, ela não pede ajuda. E o pior, os dados do Brasil, eles são ruins nesse aspecto. Em 2021, o próprio Anuário de Segurança Pública sinalizou que 70% das mulheres em 2 estados, como São Paulo e Brasília, tinham sido vítimas de feminicídio sem nunca ter denunciado o seu agressor em espaço algum. Isso é um ponto de grande atenção. Se eu não me identifico em violência, eu não percebo que preciso de ajuda, não peço ajuda e estou correndo o risco de ser um número, ser uma vítima do feminicídio. Então, hoje, a Prefeitura trabalha especialmente nesse programa, de forma que a gente conscientize as pessoas do que é violência e, no caso dessa mulher se auto-identificar em violência, ela ter a porta do poder público através de equipe para atendimento. Tá? Em briga de marido e mulher, secretária, a gente deve meter a colher, sim. Sim, e nós somos, inclusive quando isso acontece em condomínios residenciais, quando nós nos omitimos, nós respondemos por omissão. Então é preciso ter muita cautela, porque se você está ouvindo o seu vizinho agredindo e você, enquanto síndico, enquanto morador, não faz um registro de ocorrência e não toma uma providência, e isso vem gerar um possível feminicídio ou um crime doloso contra essa mulher, essa culpa vai recair sobre quem se omitiu também. Porque nós não podemos naturalizar a violência, nós não podemos naturalizar a discriminação, de modo algum. As mulheres que nesse momento, secretária, estão passando por algum tipo de violência, quais são os canais de denúncia? É importante dizer também que é anônimo, você pode ligar, pode e deve, não é, denunciar e você vai ter a sua identidade preservada. Exato. A gente tem o nacional, o Disque 180, o Disque 100, que são para várias violações, mas localmente, prefeitura tem 156, que é a nossa ouvidoria. Lá, na URA 9, nós explicamos o telefone de cada centro. Tá? Além disso, não vou no serviço municipal, é mais grave, eu quero ir direto a um ponto de atendimento porque eu estou muito machucada. UPA, Delegacia Especializada da Mulher. Nós temos 2 DEANs em Salvador, é do Estado, mas elas atendem as mulheres vítimas de violência. Fui na DEAN, não fui devidamente atendida. Vai no centro de referência e a equipe acompanha essa mulher. Então, existe um movimento de acolhimento, sim. O que a gente não pode fazer enquanto mulher é julgar. Porque o que é que acontece? Nós, por hábito, dizemos muito da sororidade, mas não compreendemos o que é sororidade. Nós só somos e efetivamente aplicamos isso, essa palavra tão bonita, quando efetivamente eu acolho e não julgo. Então, se a pessoa chega para mim e me conta essa problematização de violência, eu não tenho que imaginar, mas ela já está isso há 1 ano e não saiu porque não quis. Porque ela gosta. Felizmente, ninguém gosta de violência. E, infelizmente, esses julgamentos eles são muito comuns. E se eu chego para você e peço ajuda e você me julga, eu já me afasto, eu já não falo mais sobre isso com você. Então, quando as duas, tanto a Tertuliana como a Samara, falam do acolhimento da mãe, foi fundamental para elas seguirem adiante. E é esse acolhimento que a gente tem que fazer de forma
da verdadeira sororidade com a outra. Eu estou te escutando, verdade. Outra coisa, tem mulheres que não querem denunciar o agressor. Elas só querem ser cuidadas. Eu sou obrigada a denunciar ele? Não, você não é obrigada a denunciar. Você pode simplesmente procurar um centro de referência para se cuidar, para ter uma conversa com a psicóloga, com a assistente social, com a advogada e, de repente, decidir qual é o seu melhor momento e se você vai querer denunciar ou apenas romper esse vínculo e essa relação. Porque é uma outra coisa, toda vez que a gente fala de violência, não, porque tem que denunciar. Sim, a denúncia é importante. Ela é um dado estatístico que faz com que as políticas públicas possam ser voltadas e especificadamente para os casos. Mas se eu não quero denunciar, eu vou ficar em casa apanhando e sofrendo violência em silêncio? Não. Você pode ter o cuidado dos centros de referência e atenção à mulher sem necessariamente fazer a denúncia contra o agressor, pelo menos no primeiro momento. Porque, geralmente, depois de um tempo, todas elas terminam entendendo que o melhor é o rompimento daquele ciclo de violência, porque ela já compreende, já se fortalece para isso. E, num segundo momento, entende que, fazendo essa denúncia, ele vai ficar mais distante, porque entra a questão da medida protetiva e outros aspectos. Importante destacar que muitas mulheres elas ficam nessa condição por uma dependência econômica, por uma dependência psicológica, e se formos observar a Lei Maria da Penha, ela tem a palavra afeto. Qual é a norma jurídica que tem a palavra afeto? Então, tudo que envolve sentimento e afeto é realmente muito difícil a desconstrução. Quando você observa naquela pessoa que você entregou seu coração, que você acreditou, que você achou que seria o seu companheiro de uma jornada e ver essa pessoa sendo violenta e agressiva com você, é muito difícil a ficha cair de forma plena. Por isso que é ciclo. Existe agressão, é o pedido de desculpas, a mulher aceita e volta de novo em um grande looping. Então, essa compreensão realmente precisa ser muito bem trabalhada com a equipe especializada. E eu tenho certeza que o diálogo é muito importante nesse processo, porque geralmente são situações em que nós mulheres nos sentimos sozinhas. É um local, né, um momento de muita solidão, de muita pressão social, pressão psicológica e uma pressão interna também. Não é? Então é importante, muito importante, secretária, isso que você fala, do acolhimento, né, do não julgamento a mulheres, a todas nós, que certamente, Tertuliana, você já passou por alguma situação traumatizante de assédio, Samara também já passou, a secretária Fernanda Lordeiro também já passou por alguma situação traumatizante de assédio. Vocês gostariam de citar ou lembram alguma situação marcante, traumatizante nesse processo? Eu, por exemplo, tenho uma música que se chama Surra de Bunda Nele. Ela fala sobre um relacionamento que eu tive e que eu quase não consegui sair. Em que chegou ao ponto de eu ter sido jogada pela janela, e eu morava lá no Vidigal, e eu caí pelas escadas, né? Tinha uma escadaria do lado da minha casa e eu fui rolando. E a partir desse dia eu disse que eu ia sair, né? Então eu entreguei a chave lá para a proprietária e fui morar na Casa NEM, um abrigo para travestis e transexuais. Eu preferi me coletivizar nesse sentido do que me vulnerabilizar sendo uma travesti de fora, morando nessa situação de favela, onde ele poderia ter acesso novamente à minha casa, né? E eu vou cantar essa música aqui para vocês. Em festa de paredão, minha presença te incomoda. Tentar me esculachar, tenta me botar pra fora. Eu prefiro ir pra pista que ficar contigo. Otário, me perdeu. Hoje eu dou pros seus amigos. Não vem com esse papinho que tu tá loucão, ó. Aceita, eu tô na mídia, de você só tenho dó. Mexeu com a travestis, coitado dele. Se me agride, é surra de bunda nele. Surra de bunda nele. Surra de bunda nele, é surra. E aí, com essa música, né, essa surra de bunda,
é uma grande metáfora, né, para essa resposta, né? E essa surra de bunda seja o empoderamento de vermos que nós somos gostosas, nós somos bonitas, nós somos inteligentes e nós temos uma autoestima, e não é porque perdemos esse relacionamento que nós vamos perder a nossa vida, que nós vamos perder a nossa possibilidade de viver novos momentos, novas fases. Então, eu fiz essa música pensando justamente nessa situação aí que eu passei. Tertuliana, você é um dos nomes em evidência no nosso pagodão baiano, né, que está em evidência. E a gente sabe que o pagode ainda é um gênero musical bastante masculino, preconceituoso. Como é que é a sua relação? Como é que você transita nesse gênero musical? É muito difícil, porque eu sinto que a gente vive um grande apagamento, né, das mulheres nesse lugar de protagonismo. Então, a mulher sempre fica como um apoio para o homem protagonizar as coisas. Então, uma backing vocal, uma dançarina, e não a cantora, e não a percussionista. Eu estava hoje numa aula, né, do mestrado, na verdade, um grupo de pesquisa. Uma das pautas que a gente estava discutindo era sobre as mulheres nos tambores no sagrado feminino, né? Que as mulheres, na maior parte dos terreiros de candomblé, são interditadas de tocar os tambores. E aí, como que uma mulher que é interditada de tocar o tambor no candomblé vai se empoderar para tocar o tambor numa banda de pagode? Então, infelizmente, a gente tem que romper essa questão cultural de dizer a mulher não pode tocar o tambor. Pode sim. E nessa pesquisa a gente viu quantas mulheres aí de várias casas de axé, né? Que eu também faço parte de uma casa de axé onde eu fui acolhida, né? Apesar de praticar o xamanismo, eu pratico também junto com a Yalorixá Alana de Carvalho, né? Então é a gente pensar que o candomblé ele é resultado desse pós-colonial e que a gente pode reverter ele, né? Minha mãe de santo, por exemplo, ela vestia roupa de homem no candomblé, porque era regra da casa, e ela montou a própria casa dela como Yalorixá e permitiu aí que essas filhas dela pudessem vestir as roupas femininas. Então, nada está dado cristalizado. A gente ainda tem tempo de desconstruir isso. Vamos botar as mulheres para tocar nos tambores do candomblé. Vamos botar as mulheres trans para vestir as saias. Vamos superar isso, porque é lá no candomblé que a gente vai conseguir reverberar em tudo. Se a mulher ela passar a tocar os tambores, ela vai aprender a tocar, né, as percussões, e vai poder tocar nas bandas de pagode, que todas, né, em sua maior parte, a gente só vê os homens como percussionistas e musicistas. Tertuliana, falando de referências, eu gostaria de saber, Samara, suas referências no futebol. Eu sei que esse ano tem Copa do Mundo Feminina, não é? Entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. Minha mesma pessoa que eu gosto muito, a Formiguinha, que saiu do Jambeiro, lá de Freitas, e agora está aí no mundo, jogando bola. É uma das melhores jogadoras do mundo. E Marta também, que foi totalmente uma mulher que eu vi que lutou muito para chegar onde ela está e não desistiu. Eu gostaria de falar o que ela falou sobre as mulheres, que se prende muito. Eu tinha uma amizade que ela tinha medo de terminar o relacionamento por causa dos filhos. Que o cara disse que ia tomar o filho dela, que se ela fosse embora. E eu apoiei ela, dizendo, vai embora, pega os seus filhos, suma. E isso aconteceu, ela sumiu, agora está vendo a vida dela, já está casada de novo. E está totalmente tranquila. Então, acho que as mulheres não deviam ter medo de homem. Porque, caramba, se todas as mulheres tivessem medo de homem, a gente não estaria aqui. Hoje a senhora não estaria sendo jornalista, ela não estaria sendo cantora. Então, acho que todas as mulheres deviam lutar pelo seu potencial e o que ela quer ser. Não ter medo, e se ele não gostar? E essa maquiagem está bonita se ele não gosta? Não devia ter medo. Gostou? Você arruma, sai do jeito que você quer. Não que o homem não quer. Homem não manda em você, você manda em si mesmo. Você faz parte do Resiliência Futebol Clube. Me conte um pouquinho. Sim. A resiliência apareceu na minha vida durante minha gravidez, quando eu pensei totalmente em desistir do futebol. Achei, não sou mãe agora, acho que, como o povo muito falou para mim, você é mãe, não insiste nesse sonho. Então, a resiliência apareceu na minha vida, com uma amiga minha que me mostrou. Falou, Samara, vamos. Eu falei, vamos, Sabrina, minha amiga de coração, amo você, Sabrina. E falou, Samara, vamos. Aí foi quando eu conheci Ed, o diretor.
diferente. E ele falou, não, você pode sim, né? Porque você é mãe que você vai desistir. E me apoiou também, e hoje eu tô aí, sendo camisa 10 do time. Meninas, te amo, entendeu? Já deu o recado, é isso aí. E, Samara, você pode tudo o que você quiser, viu? Preciso reforçar isso. O que você quiser. E se você quiser mudar também no meio do caminho, você pode também. Eu queria saber, assim, de legado, você é uma mãe jovem, não é? Que já tem tanta sabedoria. O que, é que você quer deixar de legado para o seu filho? Meu filho é que mamãe te ama muito, mamãe vai fazer de tudo para você conquistar as suas coisas. Vou te apoiar sempre no que você desistir de ser, no que você desistir de fazer. Eu acho que todas as mães jovens, que eu conheço muitas, vai muito pro preso, dizer, eu não vou ser uma boa mãe. Você sempre vai ser uma boa mãe, só você querer. E não desistir do seu filho, porque muitas desistem porque achando que ia ser uma boa mãe. Então, nunca desista do seu filho, porque ele vai ser sua melhor inspiração. Passa por esse lugar da secretária da Educação. Educação, formação e acompanhamento. Quando você faz a pergunta de como nós muitas vezes já passamos por uma situação de importunação, bom, eu venho dentro do perfil do estereótipo da mulher baiana, então eu tenho um quadril largo e isso dava os homens e mulheres em alguns casos, mas o assédio inadequado ele é sempre do homem, a abordagem feminina era sempre muito elegante e é importante que a gente desconstrua isso, né? E dentro de ônibus, dentro de espaços públicos, o beliscão, a mão, a passada, isso infelizmente acontecia e já aconteceu. Só que são situações que lhe deixam muitas vezes tão apavoradas que o silêncio é o que nos move. A gente fica estatalada. Até pensar em responder. Hoje, não. Depois de toda uma construção, eu já estou aos meus 46 anos, então, depois de toda uma construção de um trabalho, vinda de uma universidade, eu sou advogada, professora, né, coordenei ligas de promoção da igualdade, participei de comitês de diversidade e cultura da paz, então a gente termina tendo que estudar, que é o que Tertuliana faz, ela estuda para poder dialogar, ela se aprofunda para poder defender uma causa e um projeto. Então, é isso que a gente tem que fazer. Buscar informação e, sim, é muito bem o que a Samara falou, não se acovardar. Tá? Não se acovarde, porque efetivamente as pessoas vão lhe julgar. Elas se acham no direito de lhe julgar, mas a sua história é apenas a sua história. Você é o protagonista da sua vida, que é bem o que a Tertuliana falou. É muito difícil enxergar em mulher como nesse local, nesse lugar. Eu fui, e aí já vem uma questão até racial também, mas também relacionada à mulher, coordenando um curso de direito, de um curso que está fazendo agora 27 anos. Eu estou licenciada, mas eu fui a primeira paraninfa negra de um curso de direito na Universidade de Salvador, isso em 2019. Tá? E se a gente parar para ver, o curso ele tinha anos atrás. Hoje ele tem 27. Vamos fazer a continha aí. O quanto tempo se demorou para você ter uma primeira mulher paraninfa negra dentro de um curso de direito. Me senti muito honrada. Foi um marcador histórico para mim, muito simbólico. Mas quantas antes de mim tiveram tanta competência e não foram agraciadas com isso? Então, hoje o que nós temos, quando olhamos o olhar ancestral, indígena e matriz africana, em razão dos escravizados, que nós não podemos esquecer, tudo que a gente conseguiu hoje enquanto mulher vem muito dos que vieram antes de nós. E existe um estudo que diz assim, daqui a 300 anos a gente vai começar a ver a equidade de gênero. Isso é triste, mas nós estamos agora aqui, 4 mulheres, plantando essa semente. E, homenageando um pouco Vilma Reis e Lélia, eu costumo dizer que quando ela se apresenta, ela faz assim. Quem é você, né, quando vai se apresentar em algum lugar? E ela faz assim, bom, meu nome, Fernanda Lordelo, filha de Neideline Silva Lordelo, neta de Erundina Souza Costa e Cleonice Rosa Viana. E assim me defino para que não me definam, porque eu sei quem eu sou. Então, eu acho que isso é muito forte. Né? Vem dessas 2 professoras aí da UFBA fantásticas, que aí a Lélia, que vem aí de Conceição Evaristo, de Djamila, da Kátia Cotirene, que são lideranças negras que vêm se posicionando, mas não só por serem negras, mas por serem mulheres fortes, potentes e que têm se posicionado. Porque eu estou cansada de quando a gente fala assim, não, mas a gente é mulher guerreira.
Gente, ser guerreira é cansativo. A gente não quer ser guerreiro. Eu acho que Tertuliana não quer, eu acho que Samara não quer. A gente quer ser descansada, né? A gente quer esse descanso, a gente merece. O que a gente quer é apenas chegar nos espaços e dizerem pra gente assim: esse espaço é seu, porque é seu de direito e você tem tanta competência como outra pessoa. E só. E não ser julgada. Não é possível que os nossos dados do DIEESE pontuem claramente que mulheres que exerçam as mesmas funções recebam até 30% menor. E toda vez que isso vai avançando para CEOs e grandes representantes de organizações públicas e privadas, esses números de distanciamento financeiro ainda aumentem significativamente. Então, é sobre isso que a gente está lutando. Por isso que a Rosa, no dia 8 de março, a gente, né, eu não tenho nada contra a Rosa, né, propriamente dita, mas é importante também que, depois da Rosa, né, você tenha essa consciência, não é o porquê a Rosa no dia 8 de maio, mas, além disso, é assegurar os nossos direitos. Não por favor, né, mas por uma obrigação. Até porque nós não estamos comemorando nada. Exatamente. Nós estamos refletindo sobre um movimento de dor que gerou a nossa emancipação. Então, é dor. O Dia Internacional da Mulher foi um dia de um movimento social onde se morreram muitas pessoas para que tivesse esse marcador histórico. Então, não é comemoração. E é isso que as pessoas entendem. É um dia de reflexão. E, como eu disse, a gente também não pode deixar de pegar esse dia e na unha e tratar dele, usar todo mês. Mas nós somos mulheres o ano inteiro. A violência mata o ano inteiro. A discriminação acontece o ano inteiro. E é isso que a gente tem que coibir. Nós temos que trabalhar a mulher de forma plena, integral e aos 365 dias do ano. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Se fosse por mim, eu continuava aqui aprendendo, conversando com vocês por mais 3 horas. Eu quero muito agradecer a Tertuliana Lustosa. Quero finalizar com perspectiva de futuro. Me conte, vamos finalizar para cima? Vamos finalizar com poesia? Vamos finalizar com poesia, eu topo. Vamos lá, um desafio aí pra gente. O nome desse poema é Viva. Porque, apesar de tudo, eu acho que a gente precisa sobreviver. Sobrevivi a dias de fome, dias sem poder dormir, dias de tiro na Terceira Guerra Mundial, sem casa, sem família, sem alguém para me comunicar. Sobrevivi a estupros à mão armada, sobrevivi a cantadas e deboches que sugavam todas as minhas energias de repente. Sobrevivi a tentativas de feminicídio. Sobrevivi a transfeminicídios. Sobrevivi a médicos que não me atenderam quando eu estava morrendo. Sobrevivi a tiros de quem se dizia meu aliado. Sobrevivi a Bolsonaro. Sobrevivi a dias e noites de pista sem ganhar R$1. Já me prostituí por drogas e sobrevivi a overdose depois do programa. Sobrevivi a homens que não me assumem por eu ser quem eu sou. Sobrevivi a homens que me assumem por interesse e me batem e me matam. Sobrevivi a mulheres que lutam por feminismo dizerem que eu sou homem. Pior, dizerem que eu sou o novo patriarcado. Sobrevivi a terapias hormonais que me causaram trombose, doenças no fígado, baixa imunidade. Sobrevivi a mutilações. Sobrevivi a erros cirúrgicos que deformaram para sempre o meu rosto. Sobrevivi a litros de silicone industrial que necrosaram todo o meu corpo. Sobrevivi a doenças sexualmente transmissíveis, sobrevivi a apedrejamentos, sobrevivi a assassinatos de 15 homens, sobrevivi ao machismo, sobrevivi ao racismo, xenofobia, transfobia, gordofobia, silenciaram-me, não me ensinaram a ler, sobrevivi à escola brasileira de torturas psicológicas e físicas, sobrevivi à casa dos meus pais de torturas psicológicas e físicas, sobrevivi à minha expectativa de vida medieval, sobrevivi à falta de um emprego formal, sobrevivi a homens que me comeram, depois me assassinaram, já fui roubada, já roubei, bati, matei, sobrevivi aos presídios masculinos sendo uma figura feminina. Sobrevivi. Pode ter certeza que se não desapareci ainda, é porque tem uma missão a ser cumprida. Eu me chamo travesti. Minha resposta a tudo isso é permanecer essa cultura viva. Uau! Obrigada, Tertuliana, pela sua arte. Continuaremos sobrevivendo, resistindo, lutando.
Secretária Fernanda Vivas! Lordelo, vivas! Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Laís, e ao lado dessas duas maravilhosas aqui, é sempre importante juntarmos forças para falar do que é preciso falar. A gente precisa falar sobre isso, embora nem todo mundo esteja pronto para falar sobre isso. Samara, obrigada pela sua participação. Vida longa para você. Continue firme nos seus sonhos. Obrigada, Laís. Também eu agradeço a vocês duas por ter aprendido mais ainda com vocês e agradeço muito por estar aqui. Continue com a gente, nos acompanhando. Essas e outras notícias você encontra em nosso portal atarde.com.br. Eu sou Laís Rocha. Até breve.